Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós chegamos para mais um encontro, para mais uma partilha sobre os estágios da existência segundo Kierkegaard. Hoje nós vamos fazer apenas uma introdução temática que auxilia a gente a construir um esquema metodológico para a compreensão dos estágios da existência em Kierkegaard. Conforme as obras que nós vamos estudando de Kierkegaard e os apontamentos que o filósofo faz sobre os estágios da existência, a partir, sobretudo, da sua experiência pessoal e dos conceitos filosóficos que ele vem trabalhando em todas as obras, né? E para isso é importante a gente seguir uma determinada sequência de raciocínio do pensamento de Kierkegaard, dos escritos e, sobretudo, das inquietações que o filósofo vai tendo ao desenvolver esses estágios da existência. Então, eu escolhi 5 categorias para a gente comentar os 3 estágios da existência a partir da obra de Kierkegaard. E conforme o estudo específico que cada um do nosso grupo está realizando, é possível expandir, ampliar mais o estudo de cada um desses tópicos no estágio da existência que a gente quer se aprofundar. Então, o primeiro estágio é o estético, o segundo o ético, o terceiro religioso, conforme a gente já teve visto aí nos últimos encontros. Então, a primeira categoria que eu elegi nesse esqueminha metodológico a questão do objetivo. Então, qual é o objetivo do sujeito quando ele está inserido em cada um desses estágios? Então, no estágio estético, o objetivo é claro, conseguir prazer e evitar a dor. Em várias correntes filosóficas ao longo da história, esse também acaba sendo um pouco do objetivo do sujeito e também do filósofo, ou seja, valorizar o prazer. Nós vimos, por exemplo, como que o epicurismo trabalha isso, outras correntes que acentuam isso e algumas realidades contextuais que vêm subjugar isso. Ou como a gente pode dizer, no mecanismo da inversão, né? Inverte isso, né? Nega-se o prazer para, na dor, encontrar o sentido da vida. Muitas correntes religiosas e também muitos ramos do estoicismo acentuaram isso demais. Então, o sujeito localizado historicamente no estágio estético, o objetivo dele vai ser isso, vai ser valorizar, alcançar esse prazer. Às vezes, até como uma fuga da dor, ou de uma possível dor, ou de uma dor não existente, como muitas vezes acontece com a própria filosofia, ao evitar-se a dor do raciocínio, do pensamento, de trabalhar algumas realidades que são contraditórias no próprio ser do filósofo, isso inclui nós, a nossa vida, se busca o prazer, né? Já no estágio ético, não, o objetivo não vai ser esse, vai ser a ser o bem e evitar o mal. Então aqui já entra novamente o componente moral no objetivo da vida do sujeito. Então ele vai guiar as suas ações para fazer o bem. Agora, o que é esse bem? Aí é preciso aprofundar na obra de Kierkegaard, e aí a gente pode utilizar diversas das obras para encontrar esses fatores, né? E o quanto isso também é específico em cada contexto histórico, em cada realidade, em cada período filosófico, né? Então, o conceito de bem também ele muda, desde Sócrates até Aristóteles, até hoje em dia, com a moralidade que a gente tem, muito influenciada por uma ética social cristã, esse valor do bem acaba sendo muito bem influenciado e guiado, inclusive como um mecanismo inconsciente que vai se dispondo na sociedade, desde a escola até os processos de reflexão contínua, até inclusive
ao modo como uma criança valoriza e vive esses estágios, criança adolescente, porque ela vai dando cada vez mais com valores muito elevados, tanto no estágio estético quanto do prazer. Nós vemos hoje a mídia, o quanto isso influencia também, isso acentua mais ainda o querer consumir, ver, o querer tocar e possuir. Também no estágio ético, né? O quanto a sociedade, o peso às vezes cobra, e a própria realidade também cobra do sujeito. Então vai ser preciso que o sujeito, na sua subjetividade, elabore moralmente o conceito de bem que ele vai buscar viver, segundo também essa lógica filosófica de Kierkegaard. E o objetivo do sujeito no estágio religioso é agradar a Deus, em nenhum momento ir contra ele, né? Nenhum momento fugir do projeto de Deus. E aí entra mais uma vez a pergunta: o que é preciso ao sujeito realizar para agradar a Deus? Entra aqui um componente religioso muito forte em Kierkegaard, no período histórico que ele viu, como a gente já debateu também em outros encontros, e a religião como componente pleno de Deus. Isso na sociedade hoje pode facilmente ser invertido, mas aqui entra o componente arreligioso, que é muito perigoso, ou seja, algumas realidades que vão ser potencializadas em outros estágios e que hoje a gente pode entender como religioso. É quando, por exemplo, alguma coisa assume o lugar de Deus, o que para Kierkegaard não acontece, uma vez que a experiência religiosa dele, filósofo e Deus, ela é profunda. Ela passa pelo estágio da fé, que é o principal componente filosófico, teológico e mais ainda vivencial para se adentrar no estágio religioso. Sem essa dinâmica da fé, da compreensão de quem é Deus, o sujeito não consegue ingressar nesse estágio. Aí sim, é mascarada a figura de Deus nos outros estágios. E aí entra novamente uma pergunta que a gente se faz, né? Se o objetivo do sujeito no estágio religioso é agradar a Deus, o que ele tem que fazer para isso? Entra novamente o componente moral. Recusar a concupiscência da carne, e Agostinho de Hipona trabalha muito sobre isso, ou melhor, trabalhar aquilo que é o prazer, aquilo que é o componente da realidade humana, e também saber se dirigir corretamente e moralmente à sociedade. Ou seja, para Kierkegaard, viver uma vida comum apenas não bastava. Seguindo as normas, seguindo a moralidade, fazendo o bem, escolhendo os melhores caminhos, que bom, né? Não bastava. Era preciso dar um salto para o infinito. Daí a bonita dinâmica desse estágio que é o religioso. O segundo tópico metodológico que a gente escolhe, a segunda categoria, é o valor supremo. Qual que é o valor supremo que está inserido em cada um dos estágios? Vamos ver? No estágio estético, o valor supremo é o prazer. No estágio ético, é o dever, o que eu devo fazer, como eu devo fazer, o que a sociedade pede que eu devo moralmente e corretamente fazer. E no estágio religioso é o amor. Se a gente pega esse valor supremo e amplia a reflexão, a gente consegue dialogar com muitos outros filósofos. Por exemplo, como que Schopenhauer entende e compreende a realidade do valor do prazer. Como que eu, na minha reflexão filosófica hoje, entendo o valor do prazer. Ele perpassa apenas uma realidade corpórea ou uma realidade sensível, ou uma realidade que pode ser abstraída pelos sentidos, ou ele também ultrapassa e acaba adentrando no projeto de vida do sujeito, que é isso que acontece para Kierkegaard. A mesma coisa no dever. O dever, ele acaba assumindo aqui um verbo que indica as ações que alguém vai realizar. Aí tem a ver diretamente com um projeto de vida, mas o quanto esse projeto de vida é influenciado
sobretudo inconscientemente, pelos valores morais que já existem na sociedade. Aí a gente pensa, no estágio religioso, o valor supremo é algo vivencial, experiencial, é algo subjetivo, que é o amor. E aqui não entra apenas o amor eros ou o amor filo, entra aqui o amor, no caso o amor filia, né? Entra o amor ágape, que é a plenitude do encontro do sujeito existente na sua realidade sensível com Deus que o criou e caminha com ele e habita o interior. Uma realidade também muito presente em Santo Agostinho, né? A terceira categoria que a gente escolhe é o arquétipo, ou seja, como que em cada um desses estágios, o que é a representação dele. Então, Kierkegaard na obra, basta ler aí o Diário de um Sedutor, nós vamos ver as figuras, por exemplo, Dom Juan, figura do Fausto, do judeu errante. Então, representam bem as escolhas que alguém faz estando dentro do estágio estético. No estágio ético, é a figura do bom esposo, né, que vai ali trabalhar, construir, buscar o bem da família. E no estágio religioso, o arquétipo é Abrão, que conforme a gente já viu também em outros encontros, é a plenitude da fé, da adesão da fé. Alguém que renuncia ao estágio estético, talvez não seja adequada a palavra renunciar, mas alguém que é capaz de dar o salto para o infinito a partir do desespero no estágio estético, que poderia ser facilmente compreendido pelas escolhas que Abrão fez durante a sua vida. E também no estágio ético, que é capaz de dar um salto do infinito, quando ele rejeita ali a oportunidade de estar inserido numa terra bem acomodado, vai para a terra que Deus indicar, ou seja, a possibilidade de estar a caminho, né, de fazer a vontade de Deus e, sobretudo, quando ele tenta sacrificar o filho, que é a maior prova de fé, segundo Kierkegaard, que é o ápice do estágio religioso, o ápice do ato de fé, o ápice do amor a Deus, que transcende o estágio estético e ético. Então é Abrão essa figura. O quarto elemento que nós escolhemos para poder fazer esse esqueminha metodológico que nos auxilia nos estudos é a relação com o tempo. Então, como que é a relação com o tempo nos três estágios? No estágio estético é bem simples, ou seja, viver o instante presente, né? Desfrutar o momento hoje. Não se tem a preocupação com um projeto de vida. Então, quando o sujeito, por exemplo, estando inserido, ou quando ele mesmo retorna de um dos outros estágios ao estágio estético, o que é muito comum hoje em dia, devido à fluidez da sociedade que a gente tem, ampliando essa reflexão, também tomando cuidado para não cometermos os anacronismos que são próprios de nós estarmos refletindo Kierkegaard em 2022. Então, tomando esse cuidado, hoje em dia é muito fácil a gente avançar os estágios, mas também retroceder. E como que a gente entende isso? Talvez pelo processo que Kierkegaard coloca, das passagens entre os estágios. Não só no ponto da ironia e no ponto do humor, mas do desespero humano, do estético para o ético, ou também da angústia que conduz do ético para o religioso. O processo inverso também é válido. Então, por exemplo, quando não é bem vivido ou não é bem experienciado no sujeito, o próprio sujeito pode criar uma imagem, um caractere, estando em um estágio, mas na realidade ele ainda não progrediu, né? Ele criou uma falsa, uma ilusão do estágio que ele está inserido. Por isso que às vezes dá-se a impressão de que alguém constrói um projeto de vida, mas esse projeto de vida não sai do estágio estético, porque ele tem como objetivo mascarar uma situação existencial própria inserida do tempo, que visa justificar as escolhas e ações do sujeito no momento presente. Então ele está mais do que dentro do estágio estético. Agora no estágio ético, não.
já tem um projeto de vida, já tem uma busca pela estabilidade, pela continuidade. Já se olha horizontalmente como uma construção daquilo que se deve ter. Igual nós falamos que o modelo, a persona, é o esposo. O esposo busca isso, né? O matrimônio, a pessoa geralmente, salvo as diferenças, inclusive psicológicas, cada um busca essa estabilidade, essa continuidade. Senão não haveria a necessidade de cada um dos cônjuges no matrimônio assumir as suas funções, as suas responsabilidades. Então entraria muito nisso, né? De ter uma continuidade, um projeto de vida. Mas qual que é a relação com o tempo no estágio religioso? Ou seja, a pessoa vive a experiência de fé com Deus, desfruta o momento presente, mas não se apega ao momento presente. Olha para o futuro, a continuidade, a estabilidade e coloca em Deus o responsável por estar caminhando com Ele. Ou seja, a partir dessa experiência de amor, que é profunda, que é transformante, o homem insere-se e sabe viver as suas realidades onde ele está inserido, vivendo o momento presente, mas não se apegando. Senão ele está no estágio estético, ele volta a isso. É como se Deus fosse a fuga. Isso a gente fala a partir dos parâmetros que nós temos filosoficamente dizendo hoje em dia. Então ele vive de frente essa experiência com Deus. E às vezes até não há tempo, né? Há aqui um elemento de atemporalidade, né? Um elemento atemporal, que é um amor com Deus, que faz a pessoa realmente valorizar, encontrar a presença de Deus, valorizar os momentos, inclusive os momentos angustiantes da vida, desesperadores, que, como diz Kierkegaard, são bons para o ser humano também, né? A última categoria que nós vamos ver hoje é a questão da relação com o particular e com o geral, considerando essas duas categorias a partir dos termos filosóficos que a gente já dialoga. Então, no estágio estético, como que é a lida, o trato com o general particular? O estágio estético ele busca a exceção, né? Se apega muito ao particular. Se se apega ao momento presente, é lógico que vai se apegar a uma experiência particular. Então, por exemplo, se é uma pessoa, uma situação, qualquer fator externo que causa ao sujeito o prazer, é necessariamente neste particular que se encontra a relação do sujeito. Então não há uma busca por aquilo que é geral, por aquilo que transcende as realidades, mas aquele elemento particular que dá ao sujeito prazer, como é o caso, por exemplo, do judeu errante, né? O elemento que circunda a vida e que esteticamente dá a ele a falsa impressão do sentido da vida. Já no estágio ético, essa relação com o geral e o particular, ela muda. Por quê? Porque o sujeito, ele vive sujeito também ao império do dever, da moral, ou seja, aquilo que é universal. Ou seja, existem parâmetros, regras externas ao sujeito que vão indicar um comportamento, as atividades, as atitudes e o projeto de vida do sujeito. Então aqui existe essa relação com o geral, porque o geral ele é determinante para a liberdade e a construção da liberdade do sujeito. E por fim, nessa última categoria, no estágio religioso, em relação ao particular e ao geral, no estágio religioso, o sujeito ele se relaciona com o geral, não como algo subordinado a ele, à vontade dele, mas superior. Ou seja, os valores transcendem a própria realidade. Os valores, seguir as regras, transcendem o valor da própria regra. Os momentos presentes, que às vezes causam prazer, como o estágio estético, transcendem pelos valores elevados aquilo que é apenas o puro prazer. Ou seja,
as palavras, se a gente aplicar aqui um parâmetro da própria filosofia da linguagem, as palavras elas expressam os valores mais elevados que a alma pode abstrair. As experiências particulares do sujeito expressam mais a presença de Deus, o encontro, o contato, a transformação com Deus, do que a aspereza, os relatos e as narrativas que elas podem conter. É nesse sentido que a gente encontra aqui o estágio religioso. E trabalhando sempre com essas duas categorias, né, que é a angústia e o desespero humano. Então, talvez a grande sabedoria de compreensão desses estágios esteja em olhar cada uma dessas 5 categorias que nós escolhemos hoje para falar, para dialogar, para refletir e ampliar a partir daquilo que elas trazem de riqueza para nós hoje, inclusive enriquecendo a nossa reflexão filosófica, que não fica só num método ou só numa compreensão, mas é também capaz de expandir-se para outras compreensões, para outros métodos, para outras riquezas. É na categoria do desespero humano e também na categoria da angústia que cada uma dessas chaves de leitura que nós trazemos, como por exemplo o arquétipo, ele pode ser compreendido. E ele pode, inclusive, servir de luz para o sujeito na realidade de hoje, né? O que ocupa esse estágio estético na minha vida hoje? O estágio ético. Quais são os arquétipos que eu também abstraio para mim? Quais são, né, considerando as reflexões de Kierkegaard, os eventos da minha vida que muitas vezes adentram mais no estágio e não no outro? O que é necessário fazer para avançar para outro estágio? E quais são os retrocessos que podem ocorrer, ou também as inversões de compreensão que vão me dar falsa ideia que eu estou no estágio, quando na realidade não é nele. Esperamos aí ter contribuído com a reflexão filosófica. Comente aí embaixo, né, o que mais chamou atenção no esquema que nós fizemos. Comente as categorias que, na vossa opinião, nós podemos ampliar essa reflexão. E comente também o que mais lhe chama a atenção em cada um dos estágios. Lembrando que nos próximos temas nós vamos buscar ampliar a compreensão, aí sim já adentrando na obra de Kierkegaard, trazendo trechos para a compreensão de cada um dos estágios, né? E vendo quanto, principalmente nas últimas obras do filósofo, ele ainda sempre vai recuperando essas ideias para poder evidenciar aqueles valores que para ele são mais elevados. Meu muito obrigado a todos pela atenção, também pela participação e partilha. Um grande abraço.